Bem, pessoal, tudo bem? Espero que realmente todos estejam bem aí. Vamos começar a partir de hoje, nesse canal aqui de comunicação, né? Está resolvendo questões, discutindo questões de química, né? Mais voltadas para o nível superior, com o objetivo de discutir principalmente questões de química geral e de físico-química básica. Então, periodicamente vou estar postando aqui questões, espero que vocês interajam aí, coloquem nos comentários questões que vocês querem que a gente possa estar propondo aqui, as resoluções. E é isso, vamos lá focar na questão aqui. E sempre também vale frisar aqui que o intuito não é só estar resolvendo a questão ou dar macete para resolver a questão. A gente está querendo propor que vocês compreendam, né, os conceitos fundamentais aqui para resolver a questão adequadamente. Então, sempre também a gente vai tentando agregar mais conhecimento dentro da questão, usar os conceitos que permeiam a questão para estar construindo novos conhecimentos. Então, vamos lá. Esse primeiro exercício, ele diz que a porcentagem ponderal, ou seja, quando a gente fala em ponderal, está ligado à massa, para 100 gramas de uma amostra de ar seco ao nível do mar, é aproximadamente composta de 75,5% de nitrogênio molecular, 23,2% de oxigênio molecular e 1,3% de argônio. É solicitado que a gente calcule qual é a pressão parcial de cada componente, ou seja, qual vai ser a pressão parcial do nitrogênio, do oxigênio e do argônio, quando a pressão total é igual a 1 atm. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, o que é a pressão parcial? A pressão parcial, ela é a pressão de cada componente da espécie, ou seja, a pressão que cada componente da mistura vai exercer se aquele componente ocupasse o volume total onde está confinada a mistura. A gente pode expressar a pressão parcial, que eu vou colocar ela como um P, com a bolinha sobrescrita, a pressão parcial, ela é igual à pressão total vezes a fração molar de cada espécie. Então, a pressão parcial do nitrogênio vai ser igual à pressão total, que nesse caso é 1 atm, vezes a fração molar do nitrogênio. A pressão parcial do oxigênio vai ser a pressão total vezes a fração molar do oxigênio. A pressão parcial do argônio vai ser a pressão total vezes a fração molar do argônio. Então, a gente já pode começar a escrever essa equação em função das frações molares. Então, vamos aqui relembrar que você já deve ter estudado, que a fração molar ela é uma medida de concentração também, né? Ela dá a proporção que um dado componente numa mistura tem em relação à mistura total. Então, a fração molar de um dado componente numa mistura, independente do estado que essa mistura esteja, ela é o número de mols desse componente, vou representar por N, dividido pelo número de mols total da mistura. Então, vamos aqui substituindo já com os nossos componentes. A fração molar do nitrogênio vai ser igual ao número de mols de nitrogênio dividido pelo número de mols total. Por sua vez, a fração molar do oxigênio molecular nessa mistura vai ser igual ao número de mols de oxigênio dividido pelo número de mols total. E por último, a fração molar do argônio vai ser igual ao número de mols do argônio dividido pelo número de mols total. Então aqui fica evidente que a primeira coisa que a gente tem que calcular para começar a expressar todas as equações de forma numérica é calcular o número de mols de cada um dos componentes. Então a gente precisa calcular o número de mols do nitrogênio, o número de mols do oxigênio e o número de mols de argônio. Sabendo o número de mols desses três componentes, é possível calcular o número de mols total e assim as frações molares respectivas de cada componente e depois substituir nessa equação, achando a pressão parcial de cada um. Então vamos lá e calcular o número de mols de cada um. Vamos primeiro do nitrogênio. O número de mols de nitrogênio
é a massa do nitrogênio que a gente tem na amostra dividido pela massa molar do oxigênio, do nitrogênio molecular. E qual que é a massa que a gente tem de nitrogênio nessa amostra? Bem, o exercício fala que nessa amostra de 100 gramas de ar seco, ela é constituída de 75,5% em massa de nitrogênio. Então, se temos 100 gramas da amostra e 75,5% dela é constituída de nitrogênio, quer dizer, então, que temos 75,5 gramas de nitrogênio, dividido pela massa molar do nitrogênio, que é 28. Lembrando que esses dados, né, a gente consulta na tabela periódica de cada elemento que constitui as moléculas aqui. Então, vamos calcular aqui o número de mols de nitrogênio. Vamos achar aqui 2,69 mols de nitrogênio. Vamos dar continuidade calculando agora o número de mols de oxigênio. O número de mols de oxigênio nessa mistura vai ser com a massa do oxigênio, que é 23,2 gramas, ou seja, 23,2% de 100. 23,2 gramas, dividido pela massa molar do oxigênio, que é 32. Fazendo essa divisão, vamos obter aí 0,725 mols de oxigênio. E por fim, vamos calcular o número de mols de argônio, que vai ser a massa de argônio nessa amostra, que é 1,3 gramas, dividido pela massa molar do argônio, que é aproximadamente 40, arredondando. Então, fazendo a conta aqui, vamos ter 0,0325 mols de argônio. Então, agora eu já tenho o número de mols dos 3 componentes dessa mistura gasosa. Com isso, eu consigo agora calcular o número de mols total dessa mistura. Então, o número de mols total de gases que constitui essa mistura vai ser a soma do número de mols de cada um dos componentes, que é 2,69 de nitrogênio, mais 0,725 de oxigênio, mais 0,0325 de argônio, totalizando aí uma quantidade de 3,4475 mols. Então essa é a minha quantidade de mols total. Se eu tenho o número de mols de cada componente e o número de mols total, eu consigo agora usar essa expressão aqui e calcular as frações molares para cada um dos componentes. Então vamos lá, fração molar do nitrogênio vai ser número de mols de nitrogênio, que é o que eu achei aqui, o número de mols de nitrogênio está aqui. Então é 2,69 dividido pelo número de mols total da mistura, que eu acabei de achar, que é 3,4475. Vamos fazer essa conta aqui rapidamente, conferindo aqui. (2,69) dividido por 3,4475. Então, a gente vai ter aqui 0,78. Lembrando que a fração molar ela é uma grandeza adimensional. Ela não tem unidade, né? Porque aqui a gente está dividindo mol por mol. Então, aqui ela é um número puro mesmo. Da mesma forma, agora a gente vai calcular a fração molar do oxigênio. A fração molar do oxigênio vai ser o número de mols de oxigênio, que é o que eu obtive aqui, 0,725. E dividir também pelo número de mols total. Então, eu sempre vou pegar o número de mols do componente que eu quero calcular a fração molar e dividir pelo número de mols total. E aqui eu vou obter 0,21. Por fim, agora, eu vou calcular a fração molar do argônio, que é igual
ao número de mols de argônio, que eu calculei aqui anteriormente, 0,325, 0,0325, dividido pelo número de mols total, que é 3,4475. E assim eu acho a fração molar do argônio igual a 0,094. Bem, vamos separar aqui para ficar mais organizado. Como eu disse anteriormente, a primeira coisa aqui é que a pressão parcial é a pressão total vezes a fração molar do componente. Então, é só substituir aqui agora nessa equação. A pressão parcial do nitrogênio, ela vai ser a pressão total da amostra, que a amostra exerce, né? Que é 1 atm, vezes a fração molar do nitrogênio, que é o que eu acabei de calcular aqui, 0,78. Bem, que unidade que a gente vai dar a pressão? A pressão total está em 1 atm. Então, a pressão parcial também vai ser expressa em atm. Sempre importante colocar as unidades, pessoal, porque só um número, se é um número que tem dimensão, ele precisa da unidade, porque senão fica uma informação totalmente desconexa. Uma pressão 0,78. 0,78 o quê? Então, a gente tem que sempre colocar a unidade na resposta. A pressão parcial do oxigênio vai ser a pressão total vezes a fração molar de oxigênio, que a gente já calculou aqui, 0,21. Então, a pressão parcial do oxigênio vai ser 0,21 atm. Por fim, a pressão parcial do argônio vai ser igual à pressão total vezes 0,094, que é a fração molar de argônio nessa mistura. Então, vamos obter 0,94 atm. Se a gente somar isso aqui tudo, tem que dar 1 ou um número próximo de 1. Na verdade, tem que dar 1, mas por que próximo de 1? Porque eu posso ter arredondado aqui, certo? Igual quando eu fiz o número de mols de nitrogênio, aqui não dá exatamente 2,69. Então, tem que dar um número perto de 1. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, as pressões parciais, a soma das pressões parciais vai ter que me dar a pressão total, porque as pressões parciais nada mais são do que as pressões referentes, a pressão referente que aquele gás exerce, né? A contribuição que ele exerce naquela mistura total. Então, só para a gente fazer aqui, fazendo a soma, tirando a prova dos 9 aqui, temos que 0,78 mais 0,21 mais 0,094. Então, aqui passou de 1, né? Deu 1, a minha soma aqui deu 1,084. Então, foi algum arredondamento que eu fiz aqui para mais, certo? Então, ficar de olho aqui sempre no arredondamento. Então, plausível aqui a nossa resolução, certo? Lembrando aqui que são propostas de resolução, a gente vai estar discutindo aqui. Então, aqui deve ter algum arredondamento que eu coloquei para mais aqui. Então, pessoal, uma outra coisa que eu queria comentar em relação à pressão parcial é que em alguns exercícios a gente pode calcular a pressão parcial por PV igual a nRT também. Então, PV igual a nRT. Não é o caso desse exercício. A pressão parcial aqui, a gente vai utilizar esse P como pressão parcial. E aqui como volume total da mistura. E aqui o número de mols do componente que eu estou interessado. Então, é uma outra maneira da gente estar utilizando o PV igual a nRT. Só que agora, em vez da gente estar usando a pressão total da mistura, que é como a gente está acostumado, a gente vai usar a pressão parcial. De forma que aqui a gente não vai colocar o número de mols total que a mistura é constituída, mas sim o número de mols daquele componente que a gente está interessado em achar a pressão. Por exemplo, se eu tivesse o volume, nesse caso aqui, total dessa amostra, onde está confinado esse ar seco, eu poderia achar o volume e a temperatura, eu poderia achar a pressão parcial por aqui. Bastaria eu substituir o volume aqui total, o número de mols de oxigênio
e a temperatura. E o R, eu acharia a pressão parcial, beleza? Da mesma forma que, se eu tenho a pressão parcial, tenho a temperatura, tenho o número de mols, eu posso achar o volume total. Mas isso aqui foi somente para ilustrar e possivelmente no decorrer dessas discussões nossas de exercício, vamos estar trabalhando um exercício dessa forma para ficar mais claro. Bem, pessoal, por hora é somente isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo, que possa contribuir com vocês nos seus estudos aí de Química Geral, de Físico-Química Básica, ou até mesmo para você que está estudando aí para o Enem ou para alguns exames, né, de vestibulares que cobram questões discursivas aí. Se você gostou aí do vídeo, interage, né, mande para alguém, coloque no seu comentário aí quais tipos de questão, sugestões de questões, de provas discursivas específicas, de concurso. E no mais é isso aí, pessoal. Abraço.